Capítulo 238. Audrey não ficou surpresa com o pedido de Sol. Como o método de atuação era conhecido na Cidade de Prata, o tempo decorrido sugeria que era provável que ele estivesse próximo do fim do período de digestão. Buscar a fórmula da poção subsequente era definitivamente uma de suas maiores prioridades. Como um bardo age? Cantar poesia todos os dias? Ao entrar em combate, desvie para o lado e use seu canto para trazer coragem e força aos companheiros. Ou talvez ele primeiro se abençoasse antes de avançar com um martelo ou espada. Imagino se isso trará uma melhora em sua habilidade de cantar. Se for possível, então ele definitivamente seria um excelente cantor ou cantor de ópera, Audrey pensou com grande interesse. Ela propositalmente demorou para expressar sua posição, para impedir Sol de aumentar o preço novamente. Isso não era algo que ela aprendeu com seu tutor ou com as reuniões Beyonder em que participou. Era simplesmente uma técnica que ela havia desenvolvido depois de ter avançado para telepata. Tentarei o meu melhor para encontrar a fórmula da poções de sequência 8 correspondente ao caminho de Bardo, mas não será hoje. Você está satisfeito com esta condição? Audrey pensou e disse antes de olhar para o assento de honra da mesa antiga: podemos pedir ao Senhor Louco para testemunhar este acordo. Naquele momento, Klein riu e respondeu: Senhorita Justiça, talvez eu possa lhe fornecer a fórmula de suplicante da luz. Os olhos de Audrey brilharam e ela assentiu rapidamente. Tudo bem. Então, o que devo usar para trocar com você? Ainda não pensei nisso, Klein riu e disse. Não se preocupe, no futuro talvez meus adoradores precisem de ajuda em certos assuntos. Seus pensamentos eram muito simples. Se ele permitisse que a senhorita Justiça obtivesse a fórmula de suplicante da luz em seus círculos Beyonder, o conhecimento que ele havia roubado do eterno sol ardente à custa de quase imolação seria inútil. No mínimo, seria usada no clube de tarô. Tudo bem, farei o meu melhor para ajudá-los. Audrey prometeu alegremente. Klein juntou as mãos e um pedaço de pergaminho marrom amarelado apareceu diante dele. No pergaminho estava a fórmula da poção suplicante da luz, incluindo ingredientes substitutos e seus nomes antigos. Além disso, todos foram traduzidos para Iotan. Ingredientes principais: um pedaço de pedra brilhante ou pó de alma deslumbrante, sangue de um ouriço espelhado, ou o coração de um titã de magma. Ingredientes suplementares: um girassol de borda dourada, 3 gotas de suco de acônito. Com um leve empurrão, a pele de cabra apareceu na frente de Sol. Embora ele pudesse orar ao Senhor Louco para se lembrar da fórmula mesmo que a esquecesse completamente, Derek ainda assim diligentemente a memorizou. Demorou um pouco até ele dizer: Senhorita Justiça, agora podemos conversar sobre os dragões. Senhor Louco, peço sua permissão para falar com o Senhor Sol sozinha. Audrey rapidamente levantou a mão. Ela acreditava que Sol colocaria o conteúdo no papel para ela ler, mas seria inconveniente para ela fazer perguntas. Ela teria que escrever suas perguntas e empurrá-las de volta para ele. Tal meio de comunicação era realmente muito incômodo. Falar com ele sozinho? Em tal conversa, você provavelmente não entenderia o que o Sol está dizendo. O mesmo para Sol. Klein assentiu enquanto sua voz permanecia plácida. Tudo bem. Nos círculos Beyonder, Hermes era uma língua que era preciso dominar. Hermes antigo era algo que se podia aprender e era relativamente popular. Iotan, dragonês e élfico eram relativamente menos populares, então poucas pessoas sabiam. No momento em que disse isso, Klein isolou o enforcado, impedindo-o de ver e ouvir. Auger tinha um certo interesse no conhecimento dos dragões, mas não compensava pagar o preço para ouvir, então ele ficou calado e esperou.
Vendo que o senhor louco fez um gesto para eles começarem a falar, Sol permaneceu em silêncio por alguns segundos, organizou suas palavras e disse: Os dragões são inimigos mortais do rei gigante. Todos eles parecem lagartos gigantes e seus corpos inteiros são cobertos de escamas de diferentes cores. Seus 4 membros são grossos e poderosos, e suas asas são largas o suficiente para levar seus corpos gigantes a voar. Eles são os governantes do céu. Eles têm uma infinidade de habilidades, alguns têm a capacidade de cuspir fogo, outros a capacidade de comandar raios, corrosão ou até mesmo criar gelo. Mas estes não são comuns entre os dragões. O dragão da mente tem o maior número de dragões com o rei dragão Ankhevelt como seu representante. O caminho Beyonder que deriva do dragão da mente é espectador. Na Cidade de Prata, normalmente o chamamos de Caminho do Dragão. Com relação a negócios semelhantes, Derek havia se preparado inicialmente para regurgitar os textos históricos, mas ao descobrir que a senhorita Justiça e o senhor enforcado não pareciam compartilhar o mesmo mundo, ele gradualmente percebeu o valor da história amplamente conhecida da Cidade de Prata. Então, dessa vez ele só falou sobre dragões e nada falou sobre gigantes, elfos, mutantes, fênix, vampiros, etc. O rei dos dragões Ankhevelt. Isso se alinha com os registros da igreja. Audrey assentiu levemente, educadamente e evitando interromper a narração de Sol. Derek lembrou o conteúdo de seu livro e explicou. Naquela época, o dragão mais poderoso e aterrorizante era o rei dragão Ankhevelt, também conhecido como dragão da imaginação. Além disso, seu filho, Alzurrod, também cobria o céu, vigiando as figuras famosas e poderosas do outro lado da terra e do mar. Seu nome era Dragão do Pesadelo. Em relação ao dragão da imaginação Ankhevelt, havia uma lenda que tudo o que ele imaginava se manifestaria. O reino que ele imaginou definitivamente desceria sobre o mundo material. O futuro que declara definitivamente se concretizará e se tornará realidade. Klein de repente franziu a testa. Se não fosse pelo fato de a justiça estar focada em ouvir Sol, ela definitivamente teria notado sua anormalidade, mesmo se ele estivesse coberto pela espessa neblina cinza. A descrição o fez pensar no artefato selado 008. Um futuro declarado definitivamente que se concretizaria. Eles compartilham características semelhantes. Klein recostou-se na cadeira. Ele parecia relaxado, mas na verdade estava ainda mais focado. Dragão da imaginação, que legal! Essa é a marca de uma divindade. Os olhos de Audrey se iluminaram, cheios de emoção e antecipação quando ela ouviu o que ele disse. Derek parou por alguns segundos antes de continuar. Seu filho, dragão do pesadelo, Alzurrod, é igualmente aterrorizante. Ele pode controlar os corações de todos os seres vivos e fazê-los agir de acordo com sua vontade. E essas criaturas vivas acharão difícil perceber, acreditando que suas ações foram de sua própria vontade. Também tornará pesadelos reais em realidade, fazendo com que muitos seres vivos participem deles sem saber. Isso lhes daria os fins mais cruéis e chocantes. Diz a lenda que ele adora especialmente travessuras, do tipo que permitirá que um príncipe beije uma princesa para acordá-la, mas a princesa já apodreceu. Isso fará as meninas comuns usarem sapatos de dança e dançarem na frente do príncipe, mas se verão incapazes de fazê-lo até suas mortes. Isso criará todos os tipos de coincidências e empurrará o destino de muitas criaturas vivas para a tragédia. Todos os tipos de coincidências. Isso soa ainda mais como o 008. Claro, eu não sei muito sobre o artefato selado. Klein resistiu ao desejo de acariciar o queixo enquanto se fazia parecer imutável. Que dragão perverso! No entanto, suas habilidades são muito interessantes,
pensou Audrey, com um suspiro, mas meio animada. É este o futuro do caminho espectador? Não, eu tenho que chamá-lo de Caminho do Dragão. Não quero mudar para outra sequência. Audrey desejou poder se tornar imediatamente uma psiquiatra sequência 7 e continuar seu rápido avanço. Sol disse sinceramente. Faz 2 ou 3 mil anos desde a história do dragão e do rei gigante. Tudo o que sei vem de livros e lendas, portanto não há garantia de sua autenticidade. Pelo menos sua história permanece intacta. Audrey estava de bom humor, e então, o Criador despertou, e o dragão da imaginação, o dragão do pesadelo e outros dragões famosos caíram do céu, perdendo tudo, inclusive suas vidas. Isso resultou em falta de luz do sol por 49 dias, causando a erupção de inúmeros vulcões, além de marés que afogaram tudo. E depois que os dragões decaíram, eles só puderam se esconder em várias áreas perigosas. Mais tarde, o rei gigante também foi destruído pelo Criador, disse Derek em tom pesado. Isso é diferente da história que eu conheço. Não foi o Senhor das Tempestades, o eterno Sol ardente e o Deus do conhecimento e da sabedoria que levou a humanidade a derrotar os dragões, gigantes e matar seus reis. Audrey se sentiu confusa, como se o tempo e a história estivessem de algum modo errados. Klein também ficou intrigado com isso e sentiu que a verdadeira história estava cheia de mistérios, especialmente a segunda época, um tempo mais antigo que a história. A maioria das lendas registradas nos textos antigos da Igreja deve ser falsas, mas a história da Cidade de Prata não pode ser completamente acreditada. Como seria a história real? Ele se acalmou, sorriu e perguntou: a troca acabou? Isso é tudo o que sei, respondeu Derek, envergonhado. Ele sentiu que as informações que havia fornecido não correspondiam ao valor da fórmula da poção suplicante da luz. Audrey respirou fundo, enquanto os cantos de sua boca se curvavam para cima. Estou muito satisfeita. Eu sei minha direção futura, ela acrescentou alegremente para si mesma. Depois de mais algumas trocas, Klein anunciou o fim do clube de tarô desta semana. Depois de enviar Senhorita Justiça e os outros de volta, ele não se demorou mais e rapidamente voltou para o quarto para reduzir o risco de ser descoberto por outros. Burgo Imperatriz, na opulenta vila do Conde Hall. Audrey andava de um lado para o outro, planejando recompensar Suzy com alguns petiscos para cães. Então, ela ouviu uma batida na porta. Pelo som de seus passos e da maneira de andar, ela percebeu que era sua criada pessoal, Anne. Entre. Audrey olhou para o espelho, alisou os cabelos e endireitou as costas. Anne entrou com um pedaço de papel e sorriu. Senhorita, um telegrama do Continente Sul chegou para você. Continente Sul? Alfred. Audrey de repente pensou em seu irmão mais velho, pegou o papel alegremente e o examinou atentamente. Era de fato de seu segundo irmão mais velho, Alfred Hall. Ele havia enviado um telegrama da costa leste do Império Balan, que dizia: encontrei a salamandra arco-íris que você queria. No total 2. Aguarde a entrega. Mas, eu não preciso mais dela. Audrey congelou, piscou e virou a cabeça bruscamente para Suzy. O grande Golden Retriever balançou o rabo com uma expressão pasma. Sim, Audrey tem 2 irmãos. Caminho, Bardo. Bardo, 9. Suplicante da Luz, 8. Sumo Sacerdote Solar, 7. Notário, 6. Sacerdote da Luz, 5. Sem Sombra, 4. Ponto.